25 de fevereiro de 2024. Uma virada de chave na política brasileira. No discurso de abertura, a Michele Bolsonaro cometeu um enorme erro que nós não estamos ainda apontando. Vamos lá, o que ela disse? Ela disse assim: por muito tempo disseram que religião e política deviam estar separadas. Qual foi a consequência? O mal surgiu, o mal ocupou. E ela termina dizendo: chegou a hora da libertação. Isso, na verdade, é uma demonstração explícita do projeto político da teologia do domínio. Então vamos recordar rapidamente do que se trata. Em primeiro lugar, da onde vem a expressão teologia do domínio? Vem do Gênesis, capítulo 1, versículo 28. Logo depois de ter criado o homem e a mulher, o texto nos diz assim, vale a pena ler, é muito curto. E Deus os abençoou, ao homem e à mulher. E Deus lhes disse: crescei, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que se movem sobre a terra. Na tradução consagrada para o inglês, que é um dos monumentos da cultura ocidental, é a famosa King James Bible, que é a Bíblia do rei Jaime I, que em 1611 publicou uma tradução nova da Bíblia para o inglês, para fortalecer a igreja anglicana, que havia sido criada por Henrique VIII. Na tradução em inglês, onde diz dominai, diz assim: and have dominion over. Então, o peixe do mar, a ave do céu, etc. Have dominion over. A teologia do domínio acredita em parte de uma interpretação literal desta passagem do versículo 28 do capítulo 1 do Gênesis. Have dominion over. Tudo. Então, os neopentecostais que adotam a teologia do domínio querem exatamente fazer o que a Juliana Dalpiva mencionou. Não como um acidente de percurso, como um projeto elaborado. Esse projeto foi elaborado nos mínimos detalhes nos Estados Unidos. Há um pensador, e eu recomendo muito que você leia, César, vai ser uma contribuição grande que você pode dar ao espaço público, difundindo as ideias deste pensador. Um homem brilhante, é preciso reconhecê-lo, economista, defensor da escola austríaca, teólogo, pensador, uma figura-chave no movimento da teologia do domínio, Gary North. O Gary North estabeleceu uma estratégia de duplo movimento para a teologia do domínio. Como assim duplo movimento? No primeiro passo, aproveitando-se de dispositivos constitucionais que há em todas as democracias modernas, como no caso brasileiro, o artigo 5º da Constituição Federal, que assegura pleno direito de manifestação de liberdade religiosa, diz o Gary North: primeiro, crescei e multiplicai-vos. Quando o número dos neopentecostais adeptos da teologia do domínio for numeroso o suficiente para interferir na política, dominai. E o Gary North escreve isto, como eu disse agora. Pensemos no Brasil, tudo fica assustador. 1967, Richard Nixon manda Nelson Rockefeller fazer uma viagem à América Latina. Tratava-se, sobretudo, de evitar que novas Cubas surgissem no horizonte latino-americano. A Revolução Cubana triunfa no dia 1 de janeiro de 1959. Deixa os Estados Unidos atônitos, a tal ponto que a Universidade Americana cria duas disciplinas: o latino-americanismo e o brasilianismo. Tratava-se de estudar a América Latina para evitar que novas Cubas surgissem. Por isso também é um apoio dos Estados Unidos a todas as ditaduras do Cone Sul. O Nelson Rockefeller viaja à América Latina toda em 1967 para compreender a América Latina política, cultural e economicamente. Escreve um famoso relatório, o relatório de 1969. Neste relatório ele diz: a Igreja Católica, na América Latina, está sempre disposta a tomar o lado dos mais fracos, dos mais vulneráveis. Nem que para isso precisa apoiar ações revolucionárias. Ele se referia, sobretudo, às comunidades eclesiais de base, mas especialmente à teologia da libertação. E a teologia da libertação tem uma escolha clara: é a Igreja do Cristo, mas não de um Cristo qualquer, do Cristo que foi preso, torturado e assassinado. É a opção preferencial pelos pobres, que marca a teologia da libertação. O que sugere o Nelson Rockefeller no seu relatório? Que o Departamento de Estado dos Estados Unidos precisam apoiar de maneira imediata e sem poupar recursos a instalação no Brasil de igrejas similares ao que nos anos 70 e 80 se chamava de teleevangelismo, que é a origem
da teologia da prosperidade, tornada a origem da teologia da prosperidade, hoje, teologia do domínio, que está na base do apoio fanático a Donald Trump e a Jair Messias Bolsonaro. Brasil, 1977, criação com todas as facilidades possíveis, Igreja Universal do Reino de Deus, que começa a adquirir concessões de rádios, em breve a TV Record. 1988, Constituição Federal, artigo 5º, o Estado é laico, todas as religiões devem ser igualmente respeitadas. Algum líder evangélico protestou? Alguém veio dizer que só havia uma religião? Não. Por quê? Porque eles eram minoria. Gary North, a estratégia do duplo movimento. Em 2017, Haroldo de Oliveira, senador pelo Rio de Janeiro, falecido, hoje substituído pelo senador Carlos Portinho, deu uma entrevista, que é um erro político tão grande quanto a Michele Bolsonaro, para uma brilhante jornalista colega de vocês, a Andrea Dipp, que tem um livro muito importante, Em Nome de Quem?, que faz justamente o levantamento de como os evangélicos se constituíram numa frente parlamentar e têm ambições políticas. Diz Haroldo de Oliveira, em 2017, ele diz assim: hoje nós temos orgulho de nos dizermos evangélicos. Sabe por quê? Ele responde: porque deixamos de ser minoria. 2008, o Bispo Macedo lança um livro, Plano de Poder. Plano de Poder. Ele diz na introdução, para quem quiser verificar a página 10, ele diz assim: o propósito deste livro é despertar um potencial não utilizado. Qual é o potencial? Ele esclarece na última página do livro. César, ele diz assim: somos hoje 40 milhões de evangélicos no Brasil. Ponto. Seria uma lástima se tal potencial fosse desperdiçado. Qual é o potencial? É político. Qual foi o primeiro político que apareceu no cenário nacional de forma surpreendente com apoio evangélico neopentecostal? 2002, eleição presidencial. Primeiro lugar, presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo lugar, José Serra. Terceiro lugar, com 10% dos votos. Uma enorme surpresa em 2002, Antony Garotinho. Que votos ele teve em todo o Brasil? Voto evangélico. Ele se converteu como parte de um projeto político. 2018, pela primeira vez, os evangélicos decidem uma eleição presidencial no Brasil. Num brilhante estudo do demógrafo José Eustáquio Diniz, ele fez uma análise da porcentagem de votos entre as religiões. O Haddad obteve, em 2018, entre os evangélicos, quase 10 milhões de votos. Mas o Jair Bolsonaro obteve aproximadamente 23 milhões de votos. É a diferença que decidiu a eleição. Em 2018, pela primeira vez, o voto evangélico decidiu uma eleição presidencial no Brasil. Este é o projeto anunciado claramente pela Michele Bolsonaro. Eles agora não têm mais limites. A Polícia Militar do Estado de São Paulo já foi flagrada inúmeras vezes, toda indo para batalhões indo para a Igreja Universal do Reino de Deus. O coronel, no Distrito Federal, o coronel obrigou a que todos fossem para o culto na Igreja Universal do Reino de Deus, que é essa própria estrutura política. A Frente Parlamentar Evangélica já causou muitos danos, já preciso dizê-lo. Em 2013, uma assessora da Frente Parlamentar Evangélica, até então desconhecida, mas muito carismática, muito conhecida no meio neopentecostal, viajou o país inteiro visitando igrejas para denunciar algo que, segundo ela, esta pessoa, seria o fim da família brasileira. William, sabe o que essa pessoa denunciou em 2013? O inexistente kit gay. O kit gay que nunca houve, mas que em 2018 passou a existir de maneira objetiva. Michele Bolsonaro, retornemos a ela. 25 de fevereiro de 2024. César, Vivian, a fala da Michele Bolsonaro não foi uma fala isolada. É a consequência lógica deste projeto de transferir para a política uma noção fundamentalista. Como se prova isso? Como nós sempre trabalhamos com a fala deles. Quando ela diz o mal surgiu, isto é grave demais. Porque, veja, o mal é uma categoria fundamental na filosofia e na teologia. Porque, ora, se há o bem supremo, o Criador, Deus, como entender o mal absoluto? É uma questão teológica fascinante, é uma questão filosófica central que acompanha a cultura humana desde sempre. Mas no universo da política, William, não cabe a categoria do mal. A categoria do mal é uma aberração no universo da política, porque a polis é constituída de diversidade, de diferença, e a política é a arte de negociar as diferenças. A política é a arte de fazer concessões. O mal precisa ser eliminado, né, professor? O mal precisa ser obliterado, né?
É isso, William, é isso. Quando você traz o mal para a esfera da política, você potencializa numa dimensão inimaginável a guerra cultural bolsonarista. Porque a guerra cultural bolsonarista, bem ou mal, veja o que eu estou dizendo, bem ou mal é ideológica. Mas quando eu trago para esta guerra cultural, que deixa de ser guerra cultural, se transforma em batalha espiritual. Quando eu trago a noção do mal, eu estou dizendo que a política acabou. O projeto da teologia do domínio é invadir todas as esferas da vida pública brasileira para impor a sua doutrina para todos. Por isso, há alguns meses atrás, os evangélicos pararam este país fazendo campanha para os conselhos tutelares. Do conselho tutelar ao batalhão de polícia, do conselho tutelar ao Palácio do Planalto, a chance real de que nós venhamos a ter uma democracia que não será mais democracia, uma república que deseje ser teocrática com traços fundamentalistas, é muito grave, é uma ameaça real.